Aí meu pai adoeceu e aí assim, eu questionava a Deus mesmo, né? Eu pensava, mas logo agora que eu me converti e assim a gente tem o hábito de colocar né, a família em nas orações e meu pai adoecendo cada vez pior. E aquilo ali foi um contraste muito grande para mim naquela época. Entendi. Foi muito difícil para mim lidar com aquilo, É. né? Com É a um conflito interno. conflito interno, que eu estava na igreja, a gente estava aprendendo algumas coisas que até então para mim era novo, mas eu tinha que lidar com a situação que meu pai estava enfrentando, que a minha Uhum. família estava enfrentando. Sim. Porque meu pai chegou ao ponto de ele não conseguir mais trabalhar, ele não conseguia ir para o aprendizado, ele pegou, acho que pegou umas licenças lá na época, e aí um dia minha mãe conversou comigo e falou, ó, nós tem que levar seu pai para o hospital, ele não está bem, e ele, por vontade própria, ele era Ele daquelas não ia. pessoas que não ia no hospital, Uhum. não. Não ia no hospital. É o perfil. Não tem É. jeito. Aí ele não, por vontade própria, ele não queria ir. Aí minha mãe conversou comigo, com nós, e eu falei, não, vamos levar ele para o hospital. Aí a gente levou ele para o hospital aqui, ele ficou lá acho que uns 2 dias, 2, 3 dias, não tomando soro e tudo, mas não descobri o que que era, e passando mal, enfraquecendo, tentava comer, passava mal, vomitava. E eles não queriam mandar Nossa, ele para que complicado. Goiânia, queria manter ele aqui. E a minha mãe falou: Ó, do jeito que ele tá, ele não pode ficar, não. Eles não Não. querem encaminhar para Goiânia, então nós vamos ter que fazer isso por conta própria. Aí nessa hora, entrou a família do meu pai, que todos eles moram em Anápolis. E aí minha mãe já falou com a minha tia, que é essa tia minha que eu morei com ela, Uhum. e ela já encaminhou tudo lá. Aí o hospital que não encaminhava para Anápolis, não queria encaminhar, e falou: Ó, se vocês tirarem ele daqui, é por responsabilidade de vocês. E aí foi mais uma decisão que a gente teve que tomar na época, né? Uhum. E a minha mãe falou: Não, a gente vai levar. Assumir o Ele não pode risco. ficar aqui mais, não. Aí levou para Anápolis. E aí ele foi internado lá em Anápolis e cada dia era exames e exames que fazia e ele só piorando, só enfraquecendo Meu e não sabia o Deus. que que era, não descobria o que que era. Ele fez todo tipo de exame que naquela época podia ser feito e não descobria o que que era. Exame de Que estômago, tristeza, foi, cara. foi difícil. Nossa, que agonia. Não, demais. E na época, aí a minha mãe foi com ele, ficou com ele lá o tempo todo. Minha mãe já vendia o salgado na feira, né? Uhum. Teve que parar para ficar com ele lá. E eu e meus irmãos trabalhava aqui para sustentar, pagar aluguel, pagar as despesas aqui. Entendi. E lá em Anápolis, assim, a família do meu pai que ajudava, né? Uhum. No que era preciso. Mas, assim, foi muito tempo que meu pai ficou lá, a maior parte do tempo foi no hospital. Aí eu lembro que nessa época a dificuldade era muito grande, não tinha carro, assim, a gente não tinha condição de estar indo direto. Eu lembro que quando eu fui lá ver meu pai, já tinha acho que 15 dias que ele tinha ido. Quando eu vi ele, quando eu cheguei no hospital que eu vi ele, eu assustei demais, porque ele era forte, né, assim, Uhum. e ele já estava magrinho, magrinho, a Caramba. voz dele já estava fraquinha, e na hora, Nossa. assim, na hora que eu vi ele, eu pensei, meu pai não vai aguentar, não e não descobria o que que era, Uhum. achava que era uma coisa, quando ia ver não era. Fazia exame do estômago, fazia exame de intestino, tudo quanto foi tipo de exame fez. Aí ele só piorando, piorando. Aí eu ia lá de 15 em 15 dias, eu fui lá só 2 vezes. Assim, logo ele faleceu. Aí quando Meu foi mais no Deus. final, aí a minha mãe, até pouco tempo agora, ainda conversei com a minha mãe sobre isso, porque na época nós era muito novo e aí muito tempo passou e assim, eu não lembrava como é que tinha sido, o que que foi o problema. Aí o problema dele foi na medula. Foi uma disfunção Ah, que a medula dele teve e a medula produziu sangue em excesso. E nessa produção de sangue em excesso, aí deu derrame nos órgãos internos, meu Deus, pulmão, cara, que estômago, loucura. intestino. E aí ele não comia Nossa. porque ele comia e vomitava. E aí ele foi enfraquecendo. E aí naquela época isso era uma disfunção muito rara. Rara. Eu nunca tinha visto Parece. falar nisso. Não, tem um nome, eu nem lembro o nome, é um nome muito comprido. Na época, depois, assim, já bem nos dias quase do meu pai falecer, veio uns médicos de São Paulo para estudar o caso dele, se eu não estou enganado, o caso dele foi o segundo do Brasil constatado. Era um caso Caramba, muito cara. raro.
Tanto que na época muita gente falou, foi câncer que ele teve. Não foi câncer. Muita gente falou, não, seu pai teve foi câncer, porque eles não quis contar.